Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Amém? Podem sentar, queridos. O livro de Neemias, ele traz um relato de algumas situações. Ele fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele fala da restauração social que houve ali naquela região da Judéia, fala também da restauração espiritual que foi promovida ali naquele lugar. E é interessante porque esse livro ele foi escrito, grande parte dele em primeira pessoa, mas não há ao certo uma convicção de quem escreveu esse livro. Mas a tradição judaica ela aponta para Esdras, um escriba, um mestre da lei, que também escreveu um outro livro com seu nome. Tanto é que havia entre a tradição judaica um entendimento de que esses dois livros, Esdras e Neemias, formavam um único livro. E então nós temos essa curiosidade, esse entendimento aqui. Mas antes da gente falar desse relato, dessa circunstância, daquilo que Neemias ouve, né, alguns irmãos vieram, o seu irmão e alguns de Judá vieram e falaram como é que estava a cidade, que estava arrasada, né, que o muro havia sido derrubado, que as portas haviam sido queimadas. E havia um caos completo ali na cidade de Jerusalém. Mas antes da gente falar sobre isso, é importante a gente entender o contexto. Por que a cidade estava destruída? Por que houve tudo isso? Por que aconteceu uma situação tão terrível? E a gente pode lembrar que depois que morre Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, o reino de Israel ele é dividido. Nós temos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E nós temos na história e na palavra de Deus que os reis ali de Israel, do reino do norte, das 10 tribos que ficaram ali formando aquele reino, eles se rebelavam contra o Senhor e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso eles foram levados. Diz a palavra de Deus que no ano ali de 722, a história conta que em 722 a.C. eles foram levados pelo Império Assírio para o cativeiro. E cai Samaria, que era a capital ali do reino do norte, então eles ficam exilados e pouco depois o reino do sul, também o reino de Judá, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, também há uma profecia de que eles também seriam levados cativos. O profeta Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11, fala exatamente sobre isso. Ele diz que toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. E aí, depois de algum tempo, já em 586 a.C., a cidade de Jerusalém ela foi destruída. E aí sim, ela foi, as suas portas foram queimadas, os demais que estavam ali na cidade foram levadas ao cativeiro ali no exílio da Babilônia. E então houve uma dissolução completa ali, uma situação terrível naquela região, naquela cidade, naquela região da Judéia. Acontece que a palavra do Senhor, ela disse que o povo judeu ficaria 70 anos no exílio. Eles estariam 70 anos sendo disciplinados pelo Senhor para que eles pudessem de fato entender a vontade de Deus, se voltar ao Senhor. Eles haviam quebrado também, assim como houve lá, também ali no reino do norte, como eles quebraram a aliança com o Senhor, o reino do sul fez a mesma coisa, e por isso eles também foram levados. E então, por volta de 539 a.C., acontece um evento
que vai mudar toda a história, exatamente porque Deus determinou. O império da Babilônia cai e assume o poder então o império persa, e quem vai ser levantado vai ser um homem chamado Ciro. Vi acerca dele, ele é levado pelo Senhor, seu coração é despertado para libertar o povo, e diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, aquela palavra de que o povo ficaria 70 anos no cativeiro e depois retornaria para sua terra. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Eu imagino que talvez quando Ciro tomou conhecimento dessa palavra, ele ficou extremamente, se sentiu honrado, constrangido, e vê exatamente o nome dele na profecia. É algo extraordinário. E ali então, depois disso, ele toma ali aquele povo e libera aquele povo para que possam voltar a Jerusalém. E ele diz que ele levanta ofertas voluntárias entre eles. Ele pega também aqueles utensílios que foram tirados do templo do Senhor, que foram levados para a Babilônia. Ele devolve tudo isso e ele permite com que o povo volte. E nessa primeira leva de pessoas ali que voltam a Jerusalém está Zorobabel, que era um descendente do rei Davi. E ele vai para lá, ele tem autoridade para ir, ele vai nesse primeiro grupo e ele vai reconstruir o templo. Mas ele percebe que além da reconstrução do templo, ele precisa também restabelecer a vida espiritual das pessoas. Ele percebe que as pessoas não estão mais adorando a Deus. E então a primeira atitude que ele tem vai ser restaurar o altar do Senhor. Porque ele pensa, se eu restaurar o altar, as pessoas vão começar a oferecer sacrifícios a Deus de novo, vão se voltar ao Senhor. E ele faz exatamente isso, ele reconstrói o templo, ele passa por longos anos de dificuldade, os inimigos tentando impedir, mas ele reconstrói o templo. E depois disso, um segundo grupo é enviado, e ali já no ano de 458 a.C., sobre a liderança desse escriba, de Esdras, que era um homem designado para ser um administrador naquela província ali da Judéia, e ele de repente percebe que o povo não está seguindo a lei. E por ele ser um escriba, por ele ser um mestre da lei, ele começa a ensinar a lei para o povo, e Deus começa a restaurar. Mas ainda os muros estão derrubados, ainda há o caos naquela região. E aí no ano de 445 a.C., surge a figura de Neemias. E Neemias, ele é agora um copeiro do rei. Ele não é uma autoridade, ele é uma pessoa simples do povo. E diz a palavra então que ele está ali diante de tudo aquilo, e ele recebe um relatório terrível. Ele recebe um relatório de que a cidade em que está sepultado os seus pais foi destruída. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é a atitude de Neemias antes de reconstruir o muro de Jerusalém. Neemias, no capítulo 1, fala que ele recebe um relatório que o seu irmão Anani ele traz, e fala que a situação daqueles que sobreviveram ao cativeiro e que voltaram à província é de grande sofrimento e de humilhação. E que o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo, e ele toma uma atitude ali, de repente, diante daquele caos, ele se senta, ele chora, ele se lamenta, e ele passa dias ali em jejum e oração, buscando a Deus. Ele reconhece o pecado, ele lembra a Deus, ele diz: Senhor, eu sei porque nós estamos passando por isso, porque nós pecamos contra Ti, nós quebramos a Tua aliança, mas lembra também da Tua promessa, que Tu disse ao Teu servo Moisés, que quando nós pecarmos e nós nos afastarmos da Tua presença, mas depois nós nos reconciliarmos contigo, Tu nos trarás de volta. Naquele momento ele está vivendo isso. E no capítulo 2, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, o capítulo 2 de Neemias. Fala que ele foi se apresentar diante do rei Artaxerxes, e que ele nunca tinha ido servir o rei de forma triste, mas ele fala que ele estava muito triste na presença do rei. O rei percebe isso. É impressionante, quando nós estamos tristes, as pessoas olham para nós e percebem. As pessoas nos conhecem, sabem que quando nós estamos de certa forma, com semblante diferente, as pessoas olham para nós e de repente pensam: houve alguma coisa. E o rei percebe isso e fala para ele: por que o seu rosto está tão triste? Se você não está doente?
certamente essa tristeza deve ser no coração, deve ser algo que está te abalando, deve ser alguma situação. E então ele disse ali com muito temor diante do rei, que o rei viva para sempre. E aqui, queridos, não há nenhuma idolatria, ele não está exaltando o rei, mas era uma forma de tratamento, era comum que se falasse isso aos reis. E ele diz depois: como eu poderia não estar triste, se a cidade em que os meus pais estão sepultados está em ruínas, se suas portas foram queimadas, se há uma destruição total, há um caos naquela cidade, certamente eu estou triste por isso. E aí o rei pergunta para ele: o que você gostaria de pedir? E nessa hora, Neemias, ele toma uma atitude que deve ser a atitude de cada homem e de cada mulher de Deus. Diz a palavra do Senhor que então ele orou ao Deus dos céus. Antes dele tomar uma decisão, antes dele fazer um pedido, antes dele falar o que ele desejava. Que assim seja também em nossa vida. Que a gente primeiro ore ao Senhor e coloque Deus diante dos nossos planos, diante das nossas situações. Eu sei que às vezes a gente se atravessa e tomamos decisões sem nem consultar Deus, mas aqui está um exemplo para as nossas vidas. Que a gente consulte ao Senhor nas pequenas coisas, nas grandes coisas também. E diz a palavra então, que Neemias, ele vai com ousadia e fala diante do rei. Ele diz: se for do agrado do rei, que o seu servo... se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde estão enterrados meus pais, para que eu possa reconstruí-la. Ele era um copeiro do rei, ele era uma pessoa simples, mas ele percebeu que Deus iria ajudá-lo, que ele tinha confiança de que o Senhor estava movendo o coração dele para fazer isso. E o rei então pergunta: quanto tempo isso vai levar? Ele diz: olha, vai levar um certo tempo. E ele marcou o tempo ali, o rei aceitou. Acontece que depois, talvez ele renovou esse tempo, porque ele passou 12 anos, depois governando aquela região ali. E depois ele retorna assim, ali para aquela função em que ele estava. E ele diz ainda mais: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores, para que eu possa transitar, possa chegar até Judá. E ainda mais, me dê cartas também para eu apresentar ali, para aquele que cuida da floresta real, para aquele que cuida ali das coisas ali, para que eu possa conseguir madeira, para fazer as vigas, para cuidar ali daquilo que eu vou precisar para as portas. E então a palavra do Senhor nos diz que, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, estava sobre Neemias, o rei atendeu os seus pedidos. Amém? Queridos, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, que a mão de Deus esteja sobre ti e possa atender os teus pedidos, mas que a gente possa ter esse exemplo, esse modelo que Neemias fez. Antes de tomar uma decisão, antes de pedir alguma coisa, ele orou ao Senhor. E diz a palavra que muito mais do que ele pediu, o rei também ofereceu uma escolta de oficiais do exército para que acompanhasse, para que estivesse junto dele. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos quando nós estamos na direção dele. Então Neemias, ele chega na cidade e ele está diante de um relatório terrível. Ele ouve que todos os muros ali foram derrubados, que as portas foram arrancadas, foram queimadas. E aí ele começa, junto com seus amigos ali, a vistoriar tudo, a examinar todas as coisas. Ele recebe a autorização do rei para fazer isso. E ele sai então à noite, junto com seus amigos, para examinar a cidade. E ele percebe que não é agora mais só um relatório que ele ouviu. De fato, ele viu com seus próprios olhos. A cidade está arrasada. Ele viu com seus próprios olhos que as portas haviam sido queimadas. E então ele examina tudo isso antes de começar de fato essa reconstrução. E aqui uma outra lição para as nossas vidas. Nós devemos também examinar as nossas vidas. Devemos, como fazemos ali no dia de ceia, como diz a palavra do Senhor, que examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Que nós também venhamos examinar a nossa vida, orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que há de errado em minha vida? O que há que não te agrada? Há alguma brecha que estão abertas, talvez, no muro espiritual da minha vida? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está o meu tempo de leitura da palavra de Deus? Como é que está o meu relacionamento contigo e meu relacionamento com a família? Sabe por quê, queridos? Quando o nosso relacionamento com Deus ele é afetado, diretamente o nosso relacionamento com a nossa família também será afetado.
Nós precisamos estar bem, reparar as brechas desse muro espiritual em nossas vidas. E depois de tudo isso, depois que Neemias ele chega na cidade, ele verifica tudo aquilo, ele confirma as informações que foram passadas para ele, então ele começa a encorajar as pessoas para que eles possam reconstruir os muros. Ele deseja ali com que todo o povo judeu, os sacerdotes, todas as pessoas, os nobres, oficiais, possam reconstruir um muro. E eram pessoas que não tinham experiência talvez nisso, pessoas que talvez não tinham a prática de trabalhar na construção, mas eles estavam ali dispostos a fazer, porque o Senhor estava com eles. E que da mesma forma, queridos, eu quero encorajar cada um de nós aqui a fazer exatamente isso nas nossas vidas. Que nós possamos examinar nossas vidas e ver aquilo que está precisando reparar, para que o Senhor possa reparar a nossa vida espiritual. Que o Senhor possa abençoar o nosso relacionamento com a nossa família. E que seja restaurado o nosso relacionamento com Deus e com os nossos filhos, nossos cônjuges e com todos aqueles que nós amamos. O segundo ponto aqui que eu trago é a reconstrução do muro. E nesse segundo ponto tem 3 aspectos que eu gostaria de falar com os irmãos. O primeiro deles é que cada um deve reparar o muro em frente à sua casa. Em Neemias, no capítulo 3, nós vamos perceber, vamos ler que todos aqueles que foram convocados ali para reparar os muros, eles eram pessoas do povo, pessoas simples, alguns eram profissionais de diversas áreas, eram ourives, perfumistas, pessoas de diversas áreas, mas também ele encoraja todos aqueles que tinham também ali autoridade, os governadores dos distritos, também as pessoas que eram importantes, os levitas, os sacerdotes, todos estavam realizando essa grande obra, todos estavam ali participando junto. E a palavra do Senhor nos diz em Neemias 3, 28, algo muito importante, que nos chama a atenção. Ela fala que os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente da sua própria casa. E aqui uma coisa importante para a gente pensar. O primeiro reparo que precisamos fazer é na nossa própria vida, na nossa própria casa. E não tem ninguém que pode fazer isso por nós, somente eu e você. Podemos buscar que aquele muro que está de alguma forma derrubado, que está com brechas, que está com fissuras, seja reparado na presença de Deus. E dessa forma nós vamos ter de fato a comunhão com Deus, voltar a estar na presença do Senhor. E diz que todos os envolvidos, também em Neemias 3:30, fala que eles fizeram reparos em frente da sua moradia. Outros colocaram vigas, portas e ferrolhos ali. E da mesma forma nós devemos fazer, nós somos responsáveis pelo muro em volta da nossa casa. Nós precisamos fazer isso, e de que maneira nós vamos fazer isso? É por meio da oração, por meio do jejum, por meio do choro na presença de Deus, da comunhão, nós estarmos em um devocional em família, nós devemos fazer isso, buscar a presença de Deus também na igreja do Senhor. Dessa forma nós vamos erguer um muro, nós vamos levantar um muro ao redor da nossa família. Nós sabemos que se o Senhor, Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Mas se o Senhor estiver conosco, queridos, nós seremos guardados do inimigo. E é importante que estejamos na casa de Deus, conforme diz a palavra do Senhor também, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Queridos, que dia é esse? O grande dia do Senhor. E nós precisamos entender, igreja amada do Senhor, que o dia do Senhor está próximo a vinda do Senhor para vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, precisamos estar na presença do Senhor. Nós não devemos, por qualquer motivo, deixar de estar na presença de Deus, seja junto com a nossa família, seja na casa do Senhor. E é interessante como muitos de nós, por qualquer motivo, nós deixamos de estar na casa de Deus. Que não seja a chuva, que não seja o frio, que não seja o calor, que não seja o cansaço, que não seja as enfermidades, que não seja a nossa preguiça, que nos faça não estar na presença de Deus.
que não seja impedimento para estarmos na presença do Senhor, porque nós temos um grande privilégio, é um grande privilégio estarmos na casa de Deus, queridos. Nós temos a liberdade de estarmos aqui com as portas abertas, temos o privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos, e estamos aqui muitas vezes com dificuldades de buscar o Senhor. E o que nos impede de buscar o Senhor? Nós temos liberdade para isso, nós temos liberdade de culto. Precisamos erguer um muro em volta da nossa família. E de que forma vamos fazer isso? Vamos fazer isso em casa, orando, falando da palavra de Deus, buscando o Senhor em nosso devocional, mas também na casa do Senhor, estando nos cultos, na presença de Deus. Quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor tristes, desanimados, e o Senhor levanta as nossas vidas, restaura o nosso ânimo? Quantas vezes isso aconteceu que podemos lembrar? Precisamos estar na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, para aprender a palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, queridos, os nossos filhos não vão desejar estar na casa do Senhor. Se nós não buscarmos a Deus, o nosso cônjuge possivelmente pode também não desejar mais. Se nós influenciarmos para que eles não estejam na casa do Senhor. E aqui, queridos, nós lembramos que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles pagaram com a vida para que eles pudessem estar reunidos. Muitos deles foram mortos nas arenas, foram mortos pelos leões, pela espada, pelo fogo, mas eles não abriram mão de estar na presença de Deus. Por vezes eles fugiram, eles se reuniram em cavernas, em locais que talvez não era adequado. E a gente lembra da igreja atual, da igreja perseguida nos países onde são fechados para o evangelho. Muitos dos nossos irmãos que estão nesses países fariam de tudo para estar nessa igreja confortável que nós estamos. Muitos deles certamente gostariam de ter o privilégio de ter uma Bíblia em suas mãos, mas eles não podem. Por isso nós não podemos, de forma alguma, permitir que o nosso comodismo nos afaste da presença do Senhor. Porque naquele grande dia, queridos, nós não teremos desculpas diante do Senhor. E precisamos entender que isso é um privilégio. Nós temos um privilégio de servir ao Senhor. O segundo aspecto que eu quero abordar nesse ponto 2 é que quando nós nos dispomos a reparar o muro, enfrentaremos oposição do inimigo. O povo de Judá, quando retorna a Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, eles chegam, a cidade está destruída, há um caos total, há escombros, inimigos rodeados por todos os lados, e ali eles têm inimigos que eram seus irmãos. O povo de Israel, aqueles que faziam parte ali do reino do norte, eles se misturaram com outros povos, quando eles estiveram no cativeiro da Síria, e ali agora eles são chamados de samaritanos, porque eles não são mais aquele povo, de fato, que saiu para o exílio, mas são pessoas que se misturaram com outras culturas, eles tiveram outras tradições, e agora eles são inimigos do povo judeu. E é diante desse cenário que Neemias chega, e ele anima o povo em frente ao caos, para de fato reconstruir um muro. Mas todas as vezes que você se levanta para reconstruir o altar de Deus, para buscar a presença de Deus, para estar de fato buscando aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, o inimigo ele vai se levantar também. Ele não vai deixar você simplesmente buscar a presença de Deus. Todas as vezes que chegamos na casa do Senhor, queridos, há uma guerra espiritual. Todas as vezes que abrimos a Bíblia para ler, todas as vezes que nos ajoelhamos para orar, há uma guerra espiritual que é travada. E a palavra do Senhor nos fala, em Neemias, no capítulo 2, versículo 19, que não demorou muito para que os inimigos se levantassem contra eles, e diz que, quando porém Sambalate, que foi um governador ali de Samaria, antiga capital do reino do norte, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, eles zombaram de nós, desprezaram-nos, e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Porque eles decidiram reedificar o muro da cidade. E eles decidiram colocar as portas, e o inimigo ele se levanta para tentar te desmotivar, para tentar esfriar a tua fé. Ele se levanta para afrontar, para escarnecer, para muitas vezes lançar em rosto as nossas situações, as nossas vidas, as dificuldades que temos. E lá em Neemias, no capítulo 4, no versículo 1 a 3, é registrado essa afronta que o povo sofreu. Diz que quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse:
O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? E Tobias, um daqueles que era adversário também, que estava ali ao seu lado, diz o seguinte: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras se desabe. Amados, quando nós saímos do nosso comodismo, quando nós abandonamos a nossa preguiça, quando nós saímos da nossa zona de conforto e decidimos estar na casa do Senhor, quando nós decidimos ter mais tempo de oração, mais tempo de leitura da palavra, o inimigo ele se levanta. E ele vem escarnecer de nós. Ele olha para nós e fala: você vai fazer a obra de Deus? Quem é você agora para fazer algo por Deus? Quem é você de fato? Você é cheio de falhas, e de fato nós somos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Nós não fazemos a obra de Deus por nós mesmos, por aquilo que merecemos ou por quem somos, mas é o Senhor em nossas vidas. Nós somos vasos de barro, mas o Senhor nos transforma em vasos de honra para servir a sua obra. E nós precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, contra os nossos cônjuges, filhos, pais. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E precisamos estar atentos porque ele vai se levantar. E não podemos perder a fé, precisamos olhar unicamente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Querido, se eu não estivesse olhando para Jesus, eu não estaria aqui, nesse momento, falando da palavra de Deus para vocês. Porque por mim mesmo eu não tenho nenhum mérito. Tudo vem do Senhor. Cada um de nós precisamos aprender a depender do Senhor e confiar nele. É Ele que faz todas as coisas. A obra é dele. E continuando o texto de Neemias 4, no versículo 6, ele fala que ainda assim eles mantêm o foco, não desanimam e continuam construindo. Diz ali que nesse meio tempo eles foram reconstruindo o muro até que toda a sua extensão chegou à metade da sua altura, pois estavam totalmente focados, estavam dedicados ao trabalho. E assim também temos que fazer. Precisamos estar focados naquilo que importa, naquilo que de fato temos com propósito. E queridos, tem um desejo no meu coração, e espero que seja o desejo do coração também da igreja, de conquistar essa cidade para Jesus. Que venhamos conquistar. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto a gente perder tempo com as nossas fraquezas, com o nosso comodismo, muitas pessoas estão caminhando para o inferno. E quando nós perdemos tempo falando mal uns dos outros, quando nós perdemos tempo em divisões, em contendas, o inimigo avança e a gente não consegue levantar esse muro. Nós não conseguimos fazer aquilo que de fato é necessário. E aqui fala que o povo estava unido, estava focado, havia neles o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Mas ainda assim, nós sabemos que mesmo nós caminhando no mesmo pensamento e unidade, no mesmo propósito, o inimigo ele não vai desistir. Eu até falava sobre isso, que se tem alguma coisa que a gente pode encontrar de qualidade do nosso adversário, é que ele é persistente, ele não desiste. E a palavra do Senhor nos fala ainda, que Neemias no capítulo 4, no versículo 7 em diante, fala que os inimigos ali do povo judeu, quando souberam que os reparos do muro de Jerusalém estavam avançando e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Eles queriam fazer o mal contra eles. E ali no versículo 9 fala que Neemias faz exatamente aquilo que ele já tem como propósito. Nós oramos ao nosso Deus. Ele volta a orar ao Senhor. Quando a situação começa a ficar de novo difícil, ele ora ao Senhor. Ele não reclama, ele não questiona a Deus porque está vivendo aquilo, ele ora ao Senhor. E ainda mais, ele faz outra coisa, ele coloca guardas de dia e de noite para proteger a cidade, para protegê-los. O Senhor Jesus nos disse isso: vigiai e orai para que não entre em tentação. Nós precisamos trabalhar, mas precisamos também vigiar e orar. E eles fazem exatamente isso. Lá no versículo 13, ele diz: posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, onde era mais frágil.
nos lugares abertos, divididos por famílias armados de espada, lanças e arcos. Ou seja, ele colocou onde era talvez o lugar mais vulnerável, mais pessoas para estar ali. Mais pessoas para estarem ali cuidando, vigiando aquele local. E ali no versículo 14 ele diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 14, ele diz, fiz uma rápida inspeção, e ali ele imediatamente fala ali com os nobres, com os oficiais, e diz o seguinte, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Queridos, não tenham medo do inimigo, não tenham medo quando ele se levantar. Sabe por quê? Porque o Senhor é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E lutem em oração pelas suas famílias, lutem pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, porque o Senhor é conosco. Não vamos deixar que o inimigo possa tomar posse e vencer essa guerra, mas que nós, diante do Senhor, possamos continuar na presença de Deus. E outra coisa que me chama muita atenção, ainda no capítulo 4, no versículo 16, ele diz o seguinte, que eles voltaram ao trabalho, no versículo 15, no 16, diz que metade dos homens fazia o trabalho e a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e assim também tem que ser a igreja do Senhor. Enquanto alguns estão trabalhando, alguns estão estudando, outros estejam orando. Nós temos oração na igreja, nas quartas-feiras, temos todos os dias pela manhã. Talvez você já está no seu trabalho, ou está caminhando, ou está indo para a faculdade, as crianças estão indo para a escola, mas algumas pessoas estão orando por ti. Assim também sejamos intercessores uns pelos outros. E fala que cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, que trabalhava com uma mão e segurava a arma com a outra. Que assim também nós venhamos estar trabalhando na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, aquilo que Ele nos chamou, mas com uma mão trabalhando e com a outra empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque somente com ela nós vamos conseguir vencer o nosso inimigo. O terceiro ponto, o terceiro aspecto desse segundo ponto, diz que depois de edificar os muros, não podemos perder o foco. Neemias, no capítulo 6, de 1 a 4, ele vem falar que os seus inimigos, quando souberam que havia sido reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eles não tinham colocado ainda as portas nos lugares, diz que eles mandaram mensagem dizendo o seguinte, venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer mal a Neemias, e disse que ele deu a seguinte resposta, estou executando um grande projeto e não podemos descer. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Amados, nós estamos realizando uma grande obra, nós fomos chamados por Deus. A gente não pode permitir que o inimigo venha nos distrair, venha nos tirar do foco, nos tirar da presença dele. Diz ainda a palavra que 4 vezes eles tentaram a mesma coisa, eles falaram a mesma coisa e ele deu a mesma resposta, porque ele estava pensando no propósito maior, naquilo que ele tinha para fazer. Ele não estava ali, mesmo depois da construção do muro, ele estava alerta ainda, eles estavam ainda focados naquele propósito que eles precisavam concluir, eles precisavam colocar as portas, e que assim também sejamos, que a gente possa ter esse cuidado com a nossa família, com as nossas vidas, e depois de tudo isso, depois de construir os muros, que estejamos atentos ainda aos ataques do inimigo. E para concluir, no capítulo 6, no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte, o muro ficou pronto no dia 25 de Eleu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas. Abateu-se o orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Somente por eles não iriam conseguir realizar essa obra. Se depender unicamente de mim e de você, nós não conseguimos realizar essa obra. Mas nós dependemos do Senhor.